Bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo novamente ao canal para tratarmos da vida de Alexandra Frederica Henriqueta Paulina Mariana Isabel, Grã-Duquesa da Rússia e Princesa de Saxe-Altemburgo, e por um breve período vice-rainha da Polônia, a esposa de Constantino Nikolaevich da Rússia. Antes de começarmos a nos aprofundar na história, já deixe aquele apoio ao canal, nos dê aquele incentivo super importante para o nosso crescimento e continuidade do nosso trabalho. Nosso vídeo de hoje é atendendo ao pedido do nosso inscrito ou inscrita GBGS8DB. Muito grata pela sua sugestão. Aos poucos, vou atendendo a todas as sugestões de vocês. Alexandra de Saxe-Altemburgo era a filha mais nova do duque José de Saxe-Altemburgo e da princesa Amélia de Württemberg. Nasceu em Altemburgo no dia 8 de julho de 1830. Altemburgo é uma cidade da Alemanha, capital do distrito de Altemburglândia, estado da Turíngia. Sendo a quinta filha de seus pais, Alexandra tinha 4 irmãs mais velhas, as princesas Maria, Paulina, Isabel e Teresa. Depois do seu nascimento, seus pais tiveram outra filha, dando a ela uma irmã mais nova, chamada Luísa. Porém, a pequena não sobreviveu à infância e morreu com poucos meses. Um evento familiar marcaria e mudaria para sempre a vida de Alexandra, pois por causa dele ela conheceria seu futuro marido. Em 1846, a Grã-Duquesa Olga Nikolievna da Rússia casou-se com o príncipe herdeiro Carlos de Württemberg. Constantino foi com a sua irmã até Estugarda para assistir ao casamento e depois continuou a sua viagem até Altemburgo para ser apresentado à princesa Alexandra, que já era considerada, tanto pela família dele como pela dela, uma possível futura esposa para o grão-duque. No verão de 1846, Alexandra conheceu o grão-duque Constantino Nikolaevich da Rússia, quando este visitou Altemburgo. Constantino era o segundo filho do czar Nicolau I da Rússia e da czarina Alexandra Feodorovna. Ele era, portanto, um grão-duque, filho de czar, irmão do futuro czar, tendo um alto posto militar e uma posição invejável. A avó materna de Constantino e a avó paterna de Alexandra eram irmãs. Estava tudo em família, como era o desejo e hábito das famílias reais. Constantino passou alguns dias no castelo do pai de Alexandra. Esta visita tinha sido arranjada pela tia de Constantino, a grã-duquesa Helena Pavlovna, que era também uma prima afastada da mãe de Alexandra. Helena fez de Constantino seu protegido, alargando seu interesse em música e literatura e introduzindo as ideias científicas. A grã-duquesa era conhecida pelas suas ideias liberais e teve uma grande influência sobre o seu sobrinho. Helena tinha tido uma grande influência na educação de Constantino, que admirava a sua inteligência e ideais modernos. Portanto, a pessoa ideal para lhe apresentar uma noiva. Constantino era intelectual e liberal, enquanto Alexandra era mais conservadora e alegre. Ele mais melancólico, apesar de muito explosivo, às vezes era introspectivo. Apesar das suas personalidades serem tão diferentes e até mesmo opostas, ambos tinham interesses em comum. O principal deles é que gostavam de música e de tocar em duetos. Ambos eram muito musicais. Ele tocava violoncelo e ela piano, formando um par muito harmonioso. Constantino
sentiu-se atraído pela beleza jovial de Alexandra, alta, magra e muito bonita. Os membros masculinos da família Romanov eram conhecidos pela sua beleza e altura, mas Constantino era bastante baixo e feio. Tinha uma voz alta, uma personalidade dominadora e modos muitas vezes muito rudes. Com um temperamento quente, Constantino era um homem difícil e muitas vezes desagradável. O grão-duque não demorou a apaixonar-se e a ter vontade de se casar com a bela Alexandra. Ele sempre manteve um diário e em um deles deixou registrado, abre aspas, não sei o que me está a acontecer. É como se fosse uma pessoa completamente nova. Há apenas um pensamento que me rege e apenas uma imagem me enche os olhos. Para sempre. É só ela, o meu anjo, o meu universo. Acho que estou mesmo apaixonado. Contudo, o que pode isso significar? Só a conheço há algumas horas e já estou completamente apaixonado, fecha aspas. Alexandra tinha apenas 16 anos e Constantino 19. Sendo assim, ficaram noivos, mas tiveram que esperar mais 2 anos até poderem se casar. Uma resolução tomada principalmente pela família de Alexandra, que a considerava extremamente jovem para um casamento. Esperado o tempo estipulado, Alexandra chegou à Rússia no dia 12 de outubro de 1847 para encontrar seu noivo e dar início à sua nova vida. Na Rússia foi recebida com pompa, circunstância, celebrações populares, multidões a esperavam nas ruas e nas varandas. Em fevereiro de 1848, Alexandra converteu-se à Igreja Ortodoxa, um requisito indispensável para o casamento com o grão-duque, adotando o nome ortodoxo de Grã-Duquesa Alexandra Iosófifna, em honra ao seu pai, José. Alexandra e Constantino casaram-se no Palácio de Inverno em São Petersburgo no dia 11 de setembro de 1848. Constantino recebeu o Palácio de Mármore como presente de casamento dos seus pais. A alegre grã-duquesa Alexandra gostava muito dos jardins dessa casa e viria a abrir neles uma escola de jardinagem, onde ela própria dava aulas, tornando-se assim muito benquista pela população local e muito popular. Nesse local havia também brinquedos educacionais para as crianças, incluindo um mastro de madeira e um trampolim para a ginástica, bem como uma cabine retirada de uma das fragatas de Constantino. Um ano depois do casamento, Constantino herdou o palácio de Pavlovsky do seu tio, onde o público podia visitar os jardins e a grã-duquesa era sempre muito receptiva. A família também construiu uma sala de espetáculos na estação de Pavlovsky, onde se davam concertos para a classe média. Mais tarde, Alexandra e Constantino receberam o Palácio de Oreanda, na Crimeia, deixado pela czarina Alexandra Feodorovna ao seu segundo filho. Durante os primeiros anos foram um casal dedicado um ao outro e muito apaixonados, vivendo em harmonia e começando a sua vida em conjunto com grande felicidade. Nos anos que se seguiram tiveram 6 filhos: Nicolau, Olga, Vera, Constantino, Demétrio e Venceslau. Constantino dedicou-se intensamente ao seu trabalho na Marinha, mas o intenso trabalho que tinha feito e as reformas liberais do irmão Alexandre II tinham-no feito envelhecer muito depressa, cobraram seu preço. Aos 40 anos de idade, ele já era um velho senhor. Durante o reinado do seu irmão Alexandre II,
Constantino foi almirante da frota russa e introduziu grandes reformas na marinha da Rússia. Foi também uma figura central na emancipação dos servos. Em 1861, o setor russo da Polônia, separado por leis próprias desde o século anterior, encontrava-se sob protestos e com uma lei antagônica. Alexandre II precisava de um governador hábil para a Polônia e decidiu chamar Constantino para a tarefa, e ele contou com o apoio da sua esposa Alexandra. Em julho de 1862, a esposa de Constantino deu à luz ao sexto e último filho do casal em Varsóvia. Para homenagear os polacos, os pais decidiram batizar a criança com o nome polaco de Václav, mas os russos insistiram. Deveria ser utilizada a forma russa do nome, Vyacheslav, que acabou por ser a escolhida. Na nossa pronúncia, tratava-se do filho mais novo do casal Venceslau. Constantino teve menos sucesso como vice-rei da Polônia e teve que ser chamado de volta à Rússia, onde foi atacado pelo seu liberalismo. De volta a São Petersburgo, toda a sua atenção voltou-se à Marinha novamente. Passou vários anos a modernizar o departamento naval do governo, alterando leis e reconhecendo novas formas de treinamentos. Quando seu irmão começou a se afastar das reformas, a influência de Constantino e Alexandra começaram a diminuir, e por isso ele começou a dar mais atenção à sua vida pessoal. Após 20 anos de casamento, o casal descobriu que sua relação estava desgastada e, na verdade, eles mal se reconheciam. O trabalho intenso de Constantino e as diferentes perspectivas políticas e interesses tinham, com os anos, enfraquecido a relação, que não era mais um casamento amoroso e feliz. Alexandra era conservadora e o marido liberal, e ela tinha se habituado a viver no seu próprio mundo, devido às constantes ausências dele. Após a morte do seu irmão Alexandre II, Constantino deixou de estar numa posição favorável. O novo czar, Alexandre III, seu sobrinho, opôs-se às ideias liberais e gradualmente retirou-o de todas as posições governamentais. A sua reforma foi marcada por conflitos e crises familiares. Não demorou para que Constantino, profundamente infeliz, fosse procurar consolo e amor nos braços de outra mulher, ou melhor dizendo, outras mulheres. A infidelidade dele tornou-se um hábito. No final da década de 1860, Constantino começou um caso amoroso que resultou no nascimento de uma filha ilegítima chamada Maria. Apesar disso, Constantino era um pai atencioso. Em 1867, a sua filha mais velha, Olga, casou-se com o rei Jorge I da Grécia. Pouco depois do nascimento de Maria, Constantino já estava em um novo romance com uma jovem bailarina chamada Ana. Ana era 20 anos mais nova do que Constantino e em 1873 deu à luz ao primeiro filho dele. Com o tempo, viria a ter mais 4. Constantino, apaixonado e sem nenhum respeito por Alexandra, deu uma casa à sua amante dentro dos jardins do Palácio de Pavlovsky, os jardins tão amados por sua esposa, fazendo assim com que a sua segunda família estivesse muito perto de Alexandra, a quem ele passou a se referir como, abre aspas, esposa imposta pelo governo. Fecha aspas. Os seus inimigos políticos aproveitaram-se do escândalo para denegrir a imagem de Constantino e o povo russo colocou-se do lado da sua esposa Alexandra,
que tentou enfrentar as infidelidades com dignidade. Em 1874, rebentou outro escândalo, quando se descobriu que o filho mais velho de Alexandra e Constantino, o grão-duque Nicolau, que tinha uma vida escandalosa e ideias revolucionárias, tinha roubado diamantes valiosos de um ícone religioso que se encontrava no quarto de sua mãe, com a ajuda da sua amante, uma cortesã americana. Nicolau foi considerado culpado, declarado louco e banido para o resto da vida para a Rússia Central. Alexandra sofreu outro golpe duro, quando em 1879 o seu filho mais novo, Venceslau, morreu subitamente. Constantino tinha sido excluído da sociedade e Alexandre III apenas chamou o tio à corte quando a neta de Constantino se casou. Em junho de 1889, a neta de 18 anos de Alexandra, a princesa Alexandra da Grécia e Dinamarca, retornou à Rússia para se casar com o grão-duque Paulo, que era o irmão mais novo do imperador Alexandre III. No final das celebrações do casamento, Constantino sofreu um infarte. Isso foi seguido em agosto de 1889 por um grave derrame que o deixou incapaz de andar e falar. Nos 3 anos de vida que lhe restaram, Constantino viveu com a sua esposa no seu palácio preferido, Pavlovsky, onde tinha uma ala só para si. Constantino recebeu também cuidados da sua esposa, que teve uma espécie de vingança pela sua infidelidade e humilhações passadas. Alexandra não expulsou a amante e os filhos ilegítimos do marido da casa que habitavam perto da sua, mas garantiu que os ajudantes de Constantino não o levassem até lá. Constantino tentou em vão convencê-los a levá-lo até a sua segunda família, mas eles tinham ordens severas para não o fazer e, por isso, fingiam não compreender os desejos do seu patrão. Um dia, sem que ninguém o conseguisse impedir, Constantino agarrou no cabelo de Alexandra e bateu-lhe com uma vara. Apesar dessa história ser citada em várias fontes, ela não tem uma comprovação histórica exata. Ele estava preso a uma cadeira de rodas e Alexandra certificou-se que a sua amante e filhos ilegítimos se mantivessem longe de qualquer contato com ele. O homem estava extremamente contrariado. Constantino via tudo o que acontecia do seu trenó e cheirava sempre os cigarros, tentando se manter alegre. Por boa parte da família imperial russa, Alexandra permanecia sendo vista como uma mulher formidável e ainda dotada de muita graça e beleza, sempre vista a passear pelas ruas em uma carruagem coberta com uma abertura removível. Quando Constantino morreu, em janeiro de 1892, Alexandra arranjou para que sua amante Ana visitasse Pavlovsky e orasse à beira da cama de Constantino. 11 anos depois, a própria Alexandra sofreu um derrame em 1903, 8 anos antes de morrer, e viveu seus dias no Palácio de Mármore, em São Petersburgo. Ela morreu em 6 de julho de 1911. Os seus descendentes incluem o príncipe Philip, o duque de Edimburgo, o seu filho, rei Charles III, a rainha Sofia da Espanha, o seu irmão, o ex-rei da Grécia, Constantino II, e o ex-rei da Romênia, Mihail I. Por fim, ela doou sua vida ao povo, à família e à Rússia, e apesar de conservadora e religiosa, com leveza e graça, soube ser uma inesquecível grã-duquesa, uma boa mãe e uma esposa exemplar. Por fim, a esposa imposta pelo governo, nas palavras de Constantino,
marcou seu nome e sua identidade na história e no coração da sua pátria de adoção. O que você conclui depois de conhecer a história dela? Nos comentários você me conta o que acha, pensa ou sabe sobre Alexandra. Se não quiser comentar, me deixe um emoji ou um pontinho de presente. Nos encontramos por lá.